Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Mãe Uaçu. Boa tarde para você, internauta. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje nós convidamos para estar aqui o padre Rafael Henrique. E nós vamos destacar o santo e mártir São Lourenço, padroeiro de Mãe Uaçu. Padre Rafael Henrique, muito boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde aos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham. É um prazer estar aqui neste momento para falar um pouco sobre o padroeiro, mártir de São Lourenço, mártir da fé, e tratar um pouquinho dessa história de suma importância para a tradição da igreja, um santo muito conhecido, reconhecido, mas sempre é bom, é claro, recordar essa história, essa trajetória e o seu martírio. Padre Rafael, já são quantos anos de ordenação e o significado de ser um missionário sacramentino? Então, no último dia 6 de julho, eu completei 3 anos de padre. Então, é uma alegria imensa e tenho desenvolvido o meu sacerdócio esses 3 anos de padre aqui na paróquia de São Lourenço. E o ser sacramentino é levar na espiritualidade e o carisma da congregação para as suas áreas de missão. Então, tratando de espiritualidade e missionariedade, que são alguns dos pontos fundamentais do ser missionário sacramentino de Nossa Senhora, o que nos deixa realmente marcados ou marca o lugar da nossa missão, é essa espiritualidade missionária, este compromisso de evangelização, é claro, sendo missionários sacramentinos de Nossa Senhora, trazendo a Eucaristia para este modo de viver mariano. Maria é uma grande referência de missão, é ela quem acolhe primeiro Jesus no coração e nos ensina a como levar esse Jesus à humanidade. Quem foi São Lourenço? Vamos falar também da sua origem. São Lourenço mártir, né? Tem uma trajetória marcada pelo seu encantamento para com a igreja, recebendo o chamado para ser e se tornar diácono na igreja, exerce essa função que, no primeiro momento, é uma função um tanto quanto mais ligada ao Papa. O diácono ele está ligado nos primeiros séculos da igreja, nos primeiros momentos da igreja, ligado à figura do Papa. Posteriormente, o diácono se tornou uma figura mais voltada e ligada diretamente ao bispo. E esse chamado a pertencer à igreja, o diaconato, tem por intuito fazer com que as obras de caridade da igreja aconteçam. Então, a missão do diácono, e principalmente o diácono São Lourenço, é lidar com os pobres, é fazer com que esta caridade da igreja se torne mais evidente pela sua ação de cuidado das viúvas, de cuidado dos órfãos, dos pobres, dos doentes, dos necessitados. Então, uma missão espiritual, mas também uma missão administrativa. É muito interessante a gente pensar e trabalhar esta ideia, essa concepção. O diaconato, no início da igreja, se diferencia um pouco do diaconato neste momento da igreja, a igreja atual. São Lourenço, também na história, faz lembrar as virtudes cristãs desde jovem, com extremo amor a Jesus Cristo. São várias as virtudes de São Lourenço, Moreira, mas uma das fundamentais, importantes, é exatamente esse cuidado, este zelo para com os pobres. São Lourenço, ele é um santo famoso e é reconhecido pelo seu bom humor. Ele é um santo bem-humorado. Até mesmo no momento do seu martírio, nós iremos falar um pouco deste momento do martírio, mas ele é aquele que tem uma responsabilidade missionária, mas também é alguém que tem um carinho, um zelo, uma proximidade com o pobre, fazendo, inclusive, florescer na igreja esta que é uma espiritualidade própria de Jesus Cristo.
assumir o cuidado do pobre, assumir o necessitado. Então não é uma criação, essa ideia de pobre, uma coisa assim, simplesmente fora de contexto. Não, é o seguir o exemplo do próprio Jesus Cristo, que deu essa prioridade à evangelização dos pobres e dos necessitados. E essa dedicação extrema acabou aí propagando e depois veio a perseguição. Como é que foi isso? Em determinados momentos da fé da igreja, a igreja foi muito perseguida, ainda o é, mas naquele período a perseguição era uma perseguição de morte. Então era uma verdadeira caçada aos cristãos. São Lourenço, ele exercia, junto do Papa São Xisto, um papel de tesoureiro. Na mente, na mentalidade do imperador, do rei, aquele papel de tesoureiro tinha consigo na igreja a mentalidade de uma igreja muito rica. Então ele queria as riquezas da igreja. Então essa perseguição leva à prisão do Papa, que exigindo então do Papa Xisto e também de São Lourenço, as riquezas da igreja causam uma grande perseguição aos cristãos, porque o próprio São Lourenço nos revela no fim da sua vida que a maior riqueza da igreja não é uma riqueza monetária, nem mesmo uma riqueza que seja pautada por bens e matéria, mas a maior riqueza da igreja é poder proporcionar a evangelização e exercer a caridade para com os pobres e necessitados. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Hoje nós estamos conversando com o padre Rafael Henrique, destacando o santo e mártir São Lourenço, padroeiro de Manhuaçu. Depois dessa perseguição e o tesouro da igreja que ele apresentou ali, que eram os pobres, né? E aí houve também essa insatisfação diante desse fato. Aí veio a prisão e o martírio. O imperador, na época, disse e mandou os seus subalternos dizerem a São Lourenço, tesoureiro do Papa, que ele trouxesse, e lhe deu 3 dias, para que ele trouxesse e apresentasse diante dele todas as riquezas da igreja, que entregasse todas as riquezas da igreja. São Lourenço, sabendo e tendo já essa consciência de que, de fato, a maior riqueza é a caridade exercida pela igreja, distribui os bens da igreja, chama ali um grande grupo de pessoas que eram, então, ajudadas pela igreja. Viúvas, órfãos, deficientes, idosos, os pobres, marginalizados, abandonados. Reúne essa grande multidão nesse espaço de 3 dias e, num modo de confrontar o império, coloca essa multidão diante deste imperador e diz: aqui está a maior riqueza da igreja. Esta é a riqueza da igreja. A riqueza da igreja não está no tesouro, na materialidade, mas o bem que a igreja faz a tantas pessoas necessitadas. E este foi o motivo, então, pelo qual ele foi preso e logo martirizado. Perfeito. Aí ele foi colocado em uma cama de fogo e, naquele momento de sofrimento ali, manteve a serenidade e o bom humor, igual o padre Rafael citou anteriormente, né? E chegou até a manifestar: se quiseres, podereis mandar virar-me, visto que deste lado já estou bastante assado. É neste momento que nós podemos entender que São Lourenço, ele tinha uma causa muito presente na vida. Então, o martírio é só uma consequência de tudo aquilo que ele já vinha vivendo. Sendo, então, essa certeza da sua vocação, dessa entrega a Jesus Cristo, quando ali em brasa, em carne viva, né, diante ali de uma grande população, porque serviu como exemplo. Era para ser mostrado ali como exemplo de que o império não poderia ser jamais, de modo algum, questionado e desafiado. Então, São Lourenço mantém o bom humor e diz: olha, já está bom desse lado, se quiser virar, pode virar, porque já tem um lado aqui que já está assado.
isto é mais uma afronta, quer dizer, diante deste momento da dor e do sofrimento, ele ainda não se rebaixa ao poder do império e causa mais uma vez uma afronta diante deste poder imposto e principalmente uma manifestação contra a perseguição dos cristãos. E nos últimos momentos ali, instantes de vida, ele reza pela conversão dos gentios e dos perseguidores do cristianismo. Fazendo novamente esta comparação, quer dizer, da espiritualidade própria de Jesus, São Lourenço assume no momento do seu martírio a mesma postura do Cristo na cruz, né? Cristo perdoa os pecados de todos que ali estão, diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. São Lourenço reza pela conversão e esta oração de São Lourenço feita naquele momento, com certeza, toca o coração dos cristãos e faz com que aquelas pessoas que por algum motivo, em algum momento se sentiram coagidas, perseguidas, tomem mais força para poder continuar a exercer a evangelização, a proclamar a palavra de Deus. Então, o martírio que era para, de um certo modo, servir como um freio na evangelização, serviu, na verdade, como um trampolim, porque mais pessoas se inspiraram na vida deste santo para enfrentar as dificuldades e não se coagiram e não se dobraram, não se inclinaram ao poder perseguitório do império. E finalizou seu martírio em 10 de agosto de 259, dia que é venerado com grandes pompas em todo o universo católico. E aí, passados 1.600 anos, um pouquinho mais, aí surge o município de Manhuaçu, com a identificação, padroeiro São Lourenço. Como é que é essa história? Então, com os bandeirantes que foram os grandes desbravadores aqui de Minas Gerais, né, passando por essa região, trazendo consigo esta devoção já a São Lourenço. Inclusive, é bom ressaltar que São Lourenço é um santo, um dos mais venerados na Europa. Então, já é uma tradição esta veneração a São Lourenço. Então, os bandeirantes passando por aqui, com esta devoção a São Lourenço, consagram essa cidade, este até então lugar, como uma cidade de São Lourenço, e nós podemos ver que esta fé e esta devoção, ela é mantida até o dia de hoje. Então, com a fundação da cidade, a paróquia São Lourenço, e tendo a igreja matriz, era antes o maior prédio da cidade, né? Hoje várias outras construções estão sendo ali elevadas diante do crescimento populacional, mas São Lourenço foi sempre um referencial, a paróquia referencial aqui, e dela surgiram as outras paróquias que compõem aqui na cidade de Manhuaçu. São Lourenço, ele veio como essa devoção dos bandeirantes e se tornou uma devoção da população de Manhuaçu. E hoje, inclusive, o dia de São Lourenço é um dia muito importante, né, para toda a comunidade. É o dia do padroeiro da cidade, né? Então, é um momento em que nós podemos retomar sempre essa história. Como dito, nós conhecemos a história de São Lourenço, mas cada vez que nós celebramos São Lourenço, viemos aí, né, de uma novena bem vivida, bem preparada, esses 9 dias que foram de preparação, foi muito bem participativo, e este dia 10 nós estamos aqui então para celebrar este santo com muita devoção, com muito carinho, lembrando que este momento é o momento de celebrarmos juntamente com toda a cidade. Este padroeiro não é um padroeiro só da paróquia, mas da cidade de Manhuaçu. Então nós temos a alegria de celebrar este santo e fazer com que essa festa tradicional ela aconteça logo depois deste tempo de pandemia, agora retornando um pouco mais
aliviados de toda essa situação, podemos, enfim, celebrar com grandiosidade este santo que merece nosso reconhecimento e que merece o devido valor dado à sua história, à doação, o seu martírio, a coragem. São Lourenço, mártir da fé. Nos tempos atuais, Padre Rafael, estamos precisando de mais Lourenços? Com certeza. Com certeza nós precisamos de mais pessoas voltadas à caridade, este olhar mais profundo para o pobre e necessitado. Nós não podemos perder de vista esta missão inicial da igreja. Veja, São Lourenço é do ano 259, no início da igreja, na igreja primitiva. Então, sendo do início da igreja, traz o carisma fundante da igreja. E nós não podemos perder este carisma. Nós não podemos nos render a ilusões, mas devemos nos voltar para uma realidade. A realidade é que existem pessoas ainda pobres, necessitadas, existem pessoas que precisam de pessoas corajosas e pessoas que lutem pelos direitos e pela mínima dignidade humana. Nós não podemos nos voltar tão somente para nós mesmos, mas devemos ter um olhar mais amplo para a sociedade, entender a necessidade e saber lidar com os pobres, não de uma forma como uma simples promoção de si mesmo. Não pode ser isso. Deve ser uma caridade autêntica. Tem que ser uma caridade de verdade, sem querer nada em troca, simplesmente o bem pelo bem. Com certeza a nossa sociedade precisa e merece de mais Lourenços no dia de hoje. Padre Rafael Henrique, muito obrigado pela participação. Eu agradeço, Moreira, agradeço o convite. É uma alegria imensa estar aqui participando com você do Sintonia da Tarde, este momento tão importante, um programa de grande audiência. Desde já parabenizo você por estar aí à frente deste programa, trazendo a alegria para as nossas tardes. Agradeço imensamente a audiência, aqueles que estão sempre aí conosco no rádio tradicional, que nos acompanham também pelas redes sociais. Muito obrigado, que Deus abençoe imensamente a todos. Um grande abraço. E assim, hoje nós conversamos com o Padre Rafael Henrique, destacamos o santo e mártir São Lourenço, padroeiro de Manhuaçu. Para você, ouvinte da Manhuaçu, boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.